Bom, vamos falar sobre a expectativa do retorno dos parlamentares e também dos trabalhos das CPIs, entre elas a CPI das ONGs. Antes de conversar com o relator da comissão, o senador Márcio Bittar, do União Brasil do Acre, vamos só lembrar um trecho importante de um depoimento dado lá na CPI pelo ex-ministro, ex-deputado, ex-presidente da Câmara, Aldo Rebelo. A Amazônia hoje, principalmente aquela Amazônia profunda, é uma área do nosso país onde convivem 3 estados paralelos. O estado oficial das prefeituras, dos estados, da União com suas agências e os seus órgãos, né? Esse é o estado oficial. Anêmico, débil, deficitário em tudo. O estado do crime organizado, do narcotráfico, espalhando seus tentáculos pela Amazônia inteira, dominando os rios como vias de acesso para o tráfico nacional e internacional. E o outro, que é o mais importante, o mais forte, o mais dominador, que é o estado paralelo das ONGs. Vamos conversar então com o senador Márcio Bittar, do União Brasil do Acre, que está conosco. Senador, seja bem-vindo. Senador, está conosco? Obrigado. Estou sim, ouvindo claramente. Agora lhe vejo também e podemos mostrar o senhor ao Brasil. Muito obrigado, senador, por atender nosso pedido. Eu fiz questão de retomar parte desse trabalho que foi da CPI das ONGs, ouvindo inclusive o ex-ministro Aldo Rebelo, ele que é hoje um profundo estudioso das questões amazônicas. Senador, o que podemos esperar agora nessa retomada dos trabalhos da CPI das ONGs? Bom, primeiro eu quero te parabenizar a Jovem Pan por essa iniciativa e por essa oportunidade. É um assunto que tem essa visão do outro lado, daqueles que entendem que os movimentos globalistas já estão mandando no Brasil e particularmente na Amazônia, encontra pouco espaço na grande mídia brasileira. E o que disse o ministro Aldo Rebelo, o ex-ministro Aldo Rebelo, é uma pura verdade. Eu diria que quanto mais eu estudo, quanto mais eu leio livros, textos, mais eu me surpreendo com o tamanho da interferência que já existe. O ministro Aldo menciona de forma muito pragmática o que eu concordo integralmente, o ministro e o senador Plínio também. Nós temos 3 estados na Amazônia brasileira. O estado oficial, como ele disse, anêmico, deficitário, o estado das organizações criminosas que já separaram pedaços importantíssimos e em alguns municípios da Amazônia eles já estão empregando mais do que o poder público, que é o grande empregador no norte do país, mas o outro estado paralelo, de fato mais poderoso, é o das tais organizações não governamentais, que na verdade de não governamental não tem nada. Na verdade é que há uns 50 anos nós começamos a assistir no mundo organizações muito fortes, muito poderosas, oligarquias internacionais como a família Rockefeller, a família Ford, fazendo fundações Ford, Fundação Rockefeller, agentes financeiros como Soros, a coroa inglesa que criou a WWF, é um movimento internacional de organizações que tem o nome de não governamental e outras que a jornalista canadense batizou de organização governamental privada e que, na verdade, já estão com um poder no mundo inteiro maior do que os líderes dos seus estados. Eu vou lhe passar, Adalberto, uma frase do livro que eu li dessa jornalista canadense, que é o resumo. Ela diz o seguinte, ela afirma o seguinte, e eu concordo com essa afirmação. Quando você faz encontros como o de Davos, por exemplo, o Fórum Econômico Mundial, ela disse, e eu concordo, que na verdade você leva para esse encontro os chefes dos estados, os presidentes, primeiro-ministros, e lá eles vão se reunir com quem de fato manda no mundo, que não são eles. Para quem acha que essa afirmação é um exagero, eu vou pegar o caso do Brasil. Pega o caso do meu estado, o estado do Acre. Você tem 22 municípios, portanto, 22 câmaras, 22 prefeituras, Assembleia Legislativa, um governo do estado, 24 deputados estaduais, 8 deputados federais e 3 senadores. Mas, infelizmente, é forçoso reconhecer
que nós não temos controle sobre as obras e a política estratégica para o Estado. Quando você quer fazer a obra de infraestrutura, como, por exemplo, a ligação de Cruzeiro do Sul a Pucallpa, no Peru, que são 200 quilômetros, que dá uma oportunidade à nossa região de desenvolver negócio, gerar emprego e renda. O Estado é dominado, mais da metade do meu Estado é de pobreza, está dominado por facções criminosas, uma falência total. Você quer, o Estado inteiro, oficial, quer fazer essa obra de infraestrutura, duas ONGs entram na Justiça e o Ministério Público Federal, que eu entendo que está também, a exemplo do STF, usurpando as suas capacidades, sim, determina a não realização da obra. Isso é um exemplo. Então, se alguém acha que a afirmação da jornalista canadense que escreveu um livro, Um Ademão de Verde, é um exagero, é só olhar para o Brasil. Nós criamos, o Brasil aceitou criar a reserva Yanomami contra a própria avaliação dos Yanomamis. O relator, eu tive o cuidado de pegar a relatoria para ler, o relator, pasme, é o Lindeberg, que era deputado federal esquerdista, mas naquela ocasião, e quem me orientou para pegar esse texto para ler foi o próprio ex-ministro Aldo Rebelo, ele concordava, está no relatório dele, que não deveria ser criada a reserva Yanomami como foi criada, do tamanho de Portugal. Quer dizer, quem é que manda? É o governo de Roraima, do Amapá, da Amazônia? Não. As leis ambientais que sufocam, sim, a região, quem criou? Pressão desses movimentos, que eu considero que no Brasil nós estamos vivendo um movimento de apátridas, embaixada como do Canadá, aqui em Brasília, ela patrocina encontros com várias ONGs do Brasil, decide doar dinheiro e o Brasil assiste isso de forma vergonhosa. Então, a afirmação do ministro Aldo Rebelo, ela é verdadeira e quanto mais eu estudo, quanto mais eu leio, mais eu vejo que é maior até do que o que nós imaginávamos. Senador, qual a tarefa da CPI? Tentar mostrar ao Brasil, sim, que nós perdemos soberania sobre uma região que é mais da metade do Brasil a troco de nada. Sim. Todo movimento patrocinado por essa gente atua na Amazônia para nos proibir. Vai fazer hidrelétrica? Não pode. Vai fazer a ferrogrão? O pessoal entrou na Justiça, junto com a ONG, e o Ministério Público Federal mandou parar a obra. Nós temos uma ministra... A liminar está na mão do ministro Alexandre de Moraes, essa questão do ferrogrão lá, que na verdade ia paralela a uma estrada que já existe, ou seja, não tinha nem que abrir picada nenhuma, né? Não, e que dano causa uma estrada? Sim. Na verdade, dano causa não ter estrada, não ter ferrovia. Mas isso é o movimento internacional. Na época que o Acre tinha e tem apenas uma BR-364 nos ligando ao resto do mundo, uma mulher chamada Meire Alegrete pegou o Chico Mendes, levou para Washington para pressionar o Congresso norte-americano, que pressionou o Banco Mundial e cortaram o financiamento da única obra que liga o Acre a Rondônia, mais de 5 anos parado. Tá, senador, mas deixa eu só voltar num ponto, por gentileza. O senhor falou do trabalho das ONGs, desse estado paralelo das ONGs mencionado pelo Aldo Rebelo, e o senhor disse concordar. As ONGs têm um verniz de que parece que são a salvação do planeta, a sociedade atuante, preocupada, ajudando governos a trabalhar. E a gente viu depoimentos na própria CPI aí de indígenas, de líderes de indígenas, de pessoas que moram naquela região, sem contar os ribeirinhos que são completamente esquecidos pelo governo, qualquer um desses. Aliás, só o estado paralelo do crime é que vai lá e não é que toma conta do ribeirinho. Ele vai lá e sequestra o ribeirinho para fazer trabalho para ele sujo, criminoso. Mas enfim, apesar disso tudo, a gente viu depoimentos muito claros ali, de que as ONGs estão indo muito além do razoável. As ONGs vivem de narrativa. Esses depoimentos são reais de quem vive a realidade da Amazônia. Por que eles não vão se sobrepor? Há possibilidade deles se sobreporem a esse discurso de narrativa das ONGs? Olha, é uma luta árdua, difícil. Se você pegar 28 milhões de amazônidas e for fazer uma pesquisa, claramente vai ganhar estourado a necessidade dita pelos amazônidas de desenvolver a região. Sim. Vamos lá, vamos fazer uma pergunta, uma reflexão. Qual país do mundo
tendo a riqueza mineral que nós temos na Amazônia, abriria mão disso? Nós temos, como disse o Aldo Rebelo, da tabela periódica, nós temos todas as letras na Amazônia. Nós temos potássio, a maior reserva de nióbio do mundo. O Canadá tem, por exemplo, na extração de madeira, uma atividade econômica importante. A coisa é descarada. O Canadá tem atividade madeireira importante, faz parte importante do PIB canadense, gera emprego, e eles bancam a ONG no Brasil para nos causar empecilho a que nós possamos usar a mesma madeira. Os Estados Unidos são nossos concorrentes no agronegócio. Ora, eles pagam ONGs no Brasil, financiam movimentos no Brasil, por exemplo, para retardar a aprovação de novos defensivos agrícolas, com o argumento da questão ambiental. Então, claramente, a esmagadora maioria do povo brasileiro que mora na Amazônia é deixado para trás. A opinião não prevalece. O que nós estamos vivendo é a imposição de uma minoria sobre a imensa maioria. Vamos pegar um outro exemplo, para não ficar só na questão da Amazônia, na questão ambiental. O povo brasileiro, esmagadoramente, é cristão. Ele é contra o aborto e contra a liberação de drogas. E uma minoria tenta, a todo custo, impor um novo padrão que fere a nação mais cristã do mundo. Então, nós estamos vivendo nessa questão, ela é muito grave. Quer dizer, nós estamos falando da perda de autonomia dos governos estaduais. Na verdade, esses movimentos internacionais, eles gozam de um prestígio que não corresponde ao serviço prestado. Sim. Veja bem, olha o poder que eles têm. Eles não estão subordinados ao município, a um estado, a um país. Eles não têm um Tribunal de Contas da União para fiscalizar o gasto. Eles não têm um Ministério Público para fiscalizá-los. Eles não passam por eleição. Eles dominam as ONGs e ficam nelas tantos anos quanto queiram. Se misturam com governos, eles saem das ONGs e vão para governo. Nós temos a ministra Marina Silva, que é uma pessoa extremamente ligada às ONGs. O segundo comandante dela, o Capobianco, é outro que é membro de ONG. O presidente do IBAMA é membro de ONG. Essa gente, eu ouso dizer, eles não obedecem sequer o Lula. A obediência deles está nessa organização internacional. E o interesse nacional é ferido constantemente. Qual o desafio da CPI? Tentar mostrar ao Brasil o que de verdade tem nesse interesse ambiental sobre a Amazônia, que ele é mentiroso, não há interesse ambiental, e daí nós podemos propor medidas legislativas que ajude a recuperar, pelo menos parte da soberania perdida sobre a Amazônia brasileira. Senador Márcio Bittar, relator da CPI das ONGs do União Brasil. Senador, a gente vai acompanhar para e passo o trabalho da CPI das ONGs. E se tem parte da mídia que não reconhece o trabalho constitucional e transparente de uma CPI, nós vamos fazê-lo. Porque essas narrativas de ONGs não tem nada de transparente, o senhor já mostrou isso, inclusive os depoimentos da CPI nesse começo de ano, no primeiro semestre. A gente vai continuar o trabalho. Obrigado, senador. Bom trabalho ao senhor. Eu que agradeço a vocês, a Jovem Pan. Muito obrigado. Ainda bem que parte da imprensa brasileira, como vocês, da Jovem Pan, por cima de tantas dificuldades, mas continuam fazendo um jornalismo independente. Parabéns a vocês, que Deus nos proteja. Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez. O senador Márcio Bittar é relator da CPI das ONGs. Incrível porque parte da imprensa não relata o que acontece dentro de uma CPI constitucional no Congresso Nacional Brasileiro.